Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo. Hoje, 10 de junho de 2021. Eu sou o Luiz Marcati, sócio, presidente da Mesa Corporate Governance. Estará comigo hoje, como sempre, meu parceiro nesse Mesa ao Vivo, Herbert Steinberg, que é o sócio fundador da Mesa, presidente do nosso Conselho de Administração. O tema que nós vamos debater hoje, trazer para reflexão, está muito ligado à pressão que o mundo, que a sociedade, que cada indivíduo está tendo em se transformar. O Fórum Econômico Mundial chamou esse momento de um momento de emergência de requalificação profissional. Segundo o estudo que eles fizeram, cerca de 1 bilhão de atividades profissionais estão sofrendo profundas transformações impactados pela chegada de alguma tecnologia. Isso leva a toda a sociedade se preocupar em como manter-se no emprego, como participar do mundo profissional das atividades empresariais. E, com certeza, estamos vivendo aquele grande desafio do desaprender para reaprender novas atividades, novas formas de atuar. Aqui, ao longo dos meses, no Mesa ao Vivo, nós discutimos alguns pontos, passamos por alguns pontos ligados a isso. Lá no começo da pandemia, a questão voltada para a transformação digital das empresas. E, naquela ocasião, nós já chamávamos a atenção de que não é porque, a partir da chegada do isolamento social, tivemos que começar a trabalhar, nos reunirmos e nos comunicarmos via remota, por vias remotas, é que a nossa empresa se transformou em uma empresa digital. Realmente precisa de algo que vai muito além disso. Da mesma forma, também conversamos sobre outra demanda empresarial que tem nos provocado em transformações nos últimos 2 anos, que é o chamado ESG, a preocupação que as empresas devem passar a ter nos impactos ambientais, sociais e de como a sua governança, a sua auto-administração interage com essas questões, com esses desafios. Então, sem dúvida alguma, estamos diante de um momento muito único, muito rico, mas também muito delicado, porque a gente entende que uma transformação profunda passa muito mais do que os planos que a gente cria, passa por muito mais do que apenas a vontade de nos transformarmos. Passa por uma profunda mudança no nosso modelo mental e, por consequência, na cultura das organizações. Para nos alimentar nessas reflexões, nesse debate e, com certeza, nas provocações que ela nos trará, nós convidamos a Solange Mata Machado. Gentilmente aceitou nosso convite. A Solange é uma profissional extremamente qualificada, doutora com PhD em assuntos ligados à competitividade, estratégia e inovação. Ela escreveu o livro Desconstruindo o Mindset e Construindo a Inovação. É articulista, palestrante e já tivemos uma oportunidade de trabalhar com ela na elaboração de um dos nossos estudos, que tratou sobre cenários estratégicos e o desafio de se construir o futuro. Esse estudo está lá no nosso site, disponível para quem quiser acessá-lo. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que vocês já podem mandar as suas perguntas e comentários pelo chat do nosso canal. Solange, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Fique absolutamente à vontade para trazer seus pontos de reflexão. Obrigada, Luiz, obrigada ao convite da mesa, é um prazer estar aqui com vocês. O Herbert é um parceiro de muitos anos, a gente tem aí convivido e eu tenho visto aí o crescimento exponencial aí da mesa ao longo desses últimos 20 anos, que foi incrível, e para mim é uma honra estar aqui para conversar sobre esse trabalho que eu desenvolvi. Ele é uma reflexão, principalmente o meu livro, ele é uma reflexão de um pós-doutorado que eu fiz
na área de neurociência. E eu acho que é importante eu criar esse framework para vocês entenderem que eu tive uma carreira executiva de mais de 30 anos, dirigindo empresas, projetos, e em 2008, 2009, num projeto eu desenvolvi, eu já estava dirigindo um projeto internacional francês, e eu tive um burnout. E eu tive de sair do mundo executivo e migrei para a academia. E montei a minha consultoria na área de inovação. Nos últimos 4 anos, ou para falar a verdade, 5 anos, eu comecei a notar que nos processos de inovação que eu trabalhei, que trabalho em grandes organizações, principalmente em conselhos de inovação que se reportam ao conselho de administração, a gente começou a notar que os resultados obtidos não estavam mais atingindo, pelo menos, a expectativa das empresas. E eu comecei a me questionar se eu não estava deixando de tratar algum assunto muito específico. E num dia, num voo, a gente, como consultora, vive em avião, eu sentei do lado de uma pessoa que tirou um livro, começou a ler, e o livro se intitulava Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu, como engenheira, falei, gente, que diabo é esse negócio de mindset? Acabei me interessando, conversando com a pessoa, e dali surgiu essa necessidade de talvez aprofundar na área de neurociência para poder compreender os impactos do nosso cérebro em um mundo exponencial. Porque, na verdade, a gente está passando por uma dupla transformação e uma pressão cognitiva que tem um impacto enorme no nosso cérebro. Primeiro, a pandemia, que a gente pode dizer nesse último ano e meio, mas as empresas já vinham sendo impactadas pela transformação acelerada. E a neurociência, ela começa a trazer para a gente, e veja, não que a gente não tenha estudado o cérebro nesses últimos milhares de anos, mas a gente estudava o cérebro de pessoas mortas. E foi o advento da tecnologia de imagem que começou a trazer para nós, dentro da área da ciência, da neurociência, o entendimento do cérebro pensando. Então, quando a neurociência começa a trazer e desvendar os mistérios do nosso cérebro, a gente começa a entender que o ambiente, o contexto onde nós estamos inseridos, tem um grande impacto na nossa performance, nos resultados obtidos. E eu, depois que eu fiz esse estudo, que foi feito dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, estudando a cabeça de alunos de graduação de inteligência artificial, para entender como é que eles produziam projetos inovadores, que eu comecei a entender o grande distanciamento de o que já se sabe hoje da neurociência dentro das organizações. E aqui eu acho que é super importante, não querendo me aprofundar, mas trazer pequenas noções do que a gente sabe. Nós temos um sistema que ficou muito conhecido pelo o livro escrito Devagar e Rápido, né, que trouxe para o mundo aí os vieses cognitivos do nosso pensamento, mas ele tem mais profundidade do que isso. Porque a maneira como a gente aprende e a maneira como a gente guarda as informações, elas estão intimamente ligadas com o contexto onde a gente está. Uma das áreas da ciência, da neurociência, que estuda o impacto do contexto se chama epigenética. Epi significa acima da genética. E hoje a gente sabe que acima da genética está o contexto. Por quê? Eu herdo genes, mas quem ativa esses genes é o contexto. E o contexto conturbado, cada vez mais acelerado, incerto, complexo e ambíguo, está fazendo com que a principal fonte de recurso do ser humano na hora de buscar soluções novas para os desafios organizacionais sejam aqueles guardados na memória de longo prazo. Memória de longo prazo é um processo de aquisição de conhecimento que a gente produz ao longo da vida.
porque quando a gente começa a entrar em níveis de estresse, e aqui eu vou me referir ao estresse como uma neuroquímica produzido pelo cérebro humano quando a gente percebe qualquer sinal de sobrevivência. Então, por exemplo, viver nesse mundo que hoje a gente está vivendo com uma série de incertezas, eu estou continuamente produzindo uma química dentro do nosso cérebro, que não é exatamente esse nome, mas eu vou traduzir porque é um nome mais familiar para as pessoas, que é a adrenalina. Quando eu me sinto, de alguma forma, ameaçado, eu ligo um sistema de sobrevivência que é extremamente sutil. Bastou um pensamento, eu ativo esse sistema de sobrevivência, que é a adrenalina. E quando eu ativo esse sistema, a gente não consegue acessar as áreas superiores cerebrais, que são chamadas de córtex pré-frontal, que ficam logo atrás da nossa testa, do lado direito e do lado esquerdo, que é onde a gente processa novos aprendizados. Então, quando eu me sinto ou estou num ambiente que eu estou me percebendo que eu estou ameaçado, eu tenho uma incapacidade de criar soluções novas e de aprender. E o único recurso que eu começo a acessar é um recurso que vem do passado, porque são as nossas memórias de longo prazo. Veja, se eu estou entrando num mundo novo, que se transforma aceleradamente, eu vou precisar cada vez mais usar conhecimentos que estão ajustados a esse momento. E quando eu começo a usar como fonte principal de inovação, de busca de soluções, aquilo que eu já sei, conheço e aprendi ao longo da minha vida, as respostas produzidas podem não ser mais suficientes. E é exatamente isso que a neurociência está trazendo para a gente. Então, vejam, o contexto que nós estamos vivendo hoje é um contexto que não é promissor e que nos auxiliam a trabalhar com uma capacidade absolutamente infinita e inerente a qualquer ser humano, que é uma capacidade de usar a criatividade para trazer novas soluções. Porque esse contexto onde a gente está vivendo é um contexto que ele não nos produz o ambiente necessário para a gente trazer a inovação. E quando a professora Carol Dweck, por volta de 2014, 2015, numa pesquisa de mais de 40 anos na área de psicologia cognitiva, ela escreveu o livro Mindset, a Psicologia do Sucesso. Na verdade, o que ela trouxe para a gente foi uma informação que nos possibilita entender por que determinadas pessoas estão mais propensas a criarem determinadas ou aprenderem de uma maneira mais intensa, mesmo que com uma necessidade enorme de esforço em decorrência de outras. Então, o que a professora descobriu é, primeiro, para a gente acessar essa área, e aqui eu vou mostrar para vocês, essa área é essa área bem atrás da nossa testa, que é chamada uma área cortical, onde reside toda a nossa capacidade que nos diferencia de qualquer pessoa, de qualquer animal. Essa é a área onde reside a memória de curto prazo e é onde a gente processa aprendizado novo e processa a solução de problemas, a inovação, a criatividade. Mas para eu processar, ativar essa área, eu preciso estar em equilíbrio. Estar em equilíbrio significa que eu vou ter de equilibrar um sistema nervoso interno que nós temos. E esse sistema é o sistema chamado sistema nervoso autonômico, que ele praticamente é responsável por tudo aquilo que nos dá a vida: pensar, dirigir, caminhar, digerir, piscar, respirar, sentir, tudo está ligado com esse sistema. E quando a gente está em contextos que nos deixam
ativados negativamente, com emoções negativas, eu não consigo acessar essa área. Então, vejam, não é, nesses últimos 5 anos, um mundo, pelo próprio processo de conectividade, de globalização, de uma série de fatores que estão trazendo grandes desafios totalmente diferentes das empresas, instituições que nasceram no mundo do século passado, que a gente chama de linear, né? Empresas, instituições, aprendizados lineares, eles eram extremamente condizentes com a forma de pensar, usando fundamentalmente aprendizados que estão retidos na nossa memória de longo prazo. Mas quando a gente começa a entrar no mundo que a gente chama de não linear, com fatores não controláveis mais pelas empresas, pelas instituições, eu vou precisar ativar essa área do meu cérebro. E essa área do meu cérebro, ela tem sido muito pouco ativada. E para ativá-la, eu vou precisar estar em equilíbrio. E veja o que a minha pesquisa trouxe para contribuir com a pesquisa da professora Carol Dweck. Ela, em momento nenhum, ela se refere a processos de criatividade e inovação. E eu trouxe o conceito do mindset fixo e mindset de crescimento da professora Carol Dweck, que significa o seguinte: ter mindset fixo é praticamente consolidar aprendizados que eu já tive, que eu já sei e que eu já uso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma excelência em determinado setor, de tanto trabalhar, usar, consolidar, ela praticamente ela cria caminhos neurais muito aprofundados. E todas as vezes que ela é incitada a mudar a forma de pensar, ela resiste, porque caminhos neurais, para serem alterados, eles requerem química, esforço, disciplina, intensidade hormonal para fazer essa mudança. Então, o mindset fixo, ele está ligado com esses conhecimentos sedimentados, consolidados, eu até ousaria dizer lineares, que nós adquirimos ao longo da vida. Enquanto o mindset de crescimento é aquela nossa força de vontade que a gente tem de, com mudanças de disciplinas, de foco, de atenção, criar neurologicamente a produção de hormônios que vão ativar a área pré-frontal e eu vou aprender coisas novas. E quando eu fiz a minha pesquisa, o que eu trouxe para a contribuição organizacional é que quando a gente trabalha com mindset de fixo, a propensão para esses alunos, como eu falei, de inteligência artificial, a gente passou, no momento que eles foram fazer a pesquisa, todos passaram por um inventário para identificar naquele momento qual era o mindset deles. E foram, logo na sequência, sugeridos que eles trouxessem uma contribuição para um novo projeto da própria área de inteligência artificial, que foi aprendizado de máquina e linguagem natural. E quando eles fizeram esse exercício e trouxeram a contribuição, nós depois mapeamos e ficou muito claro que o mindset fixo, ele dá uma maior propensão para você trazer contribuições inovadoras incrementais, melhorias em cima daquilo que existe. E o mindset de crescimento traz as contribuições que a gente chama de disruptivo ou transformacionais. E essa contribuição é extremamente importante, porque nós estamos vivendo num mundo no qual empresas lineares, né, pelos processos de produtividade, de excelência, praticamente nos últimos 30, 40 anos, reforçaram o mindset fixo. E nós entramos no mundo no qual agora a gente vai ter que rapidamente ativar e aprender a trabalhar com mindset de crescimento, porque ele é que vai nos preparar
para buscar essa resposta, que é a resposta transformacional para enfrentar os desafios exponenciais. Então, esse paradoxo é o paradoxo que as organizações estão fazendo. E eu, há pouco tempo, conversei com o Herbert a respeito exatamente disso nos conselhos, né? Porque quando a gente começa, e aí vocês vão me puxar a orelha, porque eu vou trazer um assunto que é um assunto que já está há muito tempo na minha cabeça, que quando a gente olha para os conselhos que são responsáveis pela longevidade dos negócios, e olha que ele é formado, na sua grande maioria, por um expert em áreas de grande aprofundamento de conhecimentos científicos, aqui o questionamento é: será que eu estou trazendo para o conselho o mindset de crescimento ou eu estou reforçando o mindset fixo dentro dos conselhos? Porque essa é a mensagem que eu tenho trabalhado dentro das empresas, nessa mudança de mindset, porque as equipes de inovação, se elas não tiverem esse mindset de crescimento, a contribuição que elas podem dar para desafios exponenciais é limitada. E aí a gente começa a ver que os resultados que as empresas, para minimizarem esse impacto que existe dentro das organizações, elas começaram a abrir para o ecossistema. Porque se elas não fizerem isso, elas estão eminentemente, primeiro, criaram organizações homogêneas ao longo desses 30, 40 anos que reforçam o mindset fixo. E sendo que nós estamos caminhando cada vez com mais aceleração para desenvolver empresas que saibam trabalhar ao mesmo tempo com o mindset fixo, que é o operacional, do aqui e agora, do modelo de negócio atual, mas eu preciso continuar respondendo e criando o futuro com as equipes de mindset de crescimento, que olham para o futuro ou que olham para os desafios atuais e trazem as respostas cada vez mais disruptivas, transformacionais. Então, hoje, eu trabalho muito com as equipes, e uma coisa que a gente tem notado é que o nível de estresse das organizações aumentou aceleradamente. E esse índice é brutal quando você começa a ver o nível de absenteísmo que começa a surgir dentro das empresas. E isso é um reflexo já que a química que está percorrendo as pessoas dentro das organizações é uma química que não propicia o pensamento inovador. Porque quando você está trabalhando com a química adrenalina, você está ligando e ativando um sistema de sobrevivência, que é luta e fuga, que não ativa o nosso córtex pré-frontal, que é onde mora a inovação. Então, esse paradoxo que as empresas estão vivendo, à medida que estamos caminhando para um século XXI, o índice de estresse aumenta e a necessidade de inovação também. E esse é o paradoxo que as empresas estão entrando, que é como é que eu vou trabalhar com mindset fixo e o mindset crescimento, como é que eu trabalho com o operacional e a inovação ao mesmo tempo, como é que eu minimizo e crio saúde mental suficiente para trazer inovação. E o que eu posso falar é, hoje a neurociência já tem essa resposta. Hoje a gente já sabe que os processos, e a gente está vendo grandes organizações caminharem com muita rapidez para programas de saúde mental que vão trabalhar principalmente com esse equilíbrio do sistema nervoso autonômico, que é o equilíbrio para as pessoas poderem rapidamente não deixarem que essa química chamada adrenalina seja persistente dentro das funções pessoais das pessoas, porque quando isso acontece, eu perco a minha capacidade inerente e infinita de inovar, e vou simplesmente reagir
e trabalhar com processos de conhecimento que vêm do passado. Isso já não é suficiente. Então, hoje, um trabalho que eu tenho desenvolvido, hoje eu dirijo um laboratório de uma startup, um aplicativo que trabalha só com saúde mental. A gente tem mais de 500 meditações e trabalhos na área de coerência cardíaca, que é a base hoje da neurociência, que traz para a gente essas informações, que é absolutamente importante você respirar continuamente e equilibrar seu sistema nervoso autonômico para que você consiga acessar a sua capacidade superior de inovar. Porque, se não, caso contrário, você está simplesmente reagindo, usando uma série de vieses cognitivos, tendo certeza de que tem as respostas, e nesse mundo não se tem mais a certeza, e isso cria uma grande desvantagem para as empresas, porque elas não trarão as respostas inovadoras suficientes para os desafios que estão vindo aí pela frente. Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei aí há algum tempo, pincelei aí alguns dos assuntos que eu poderia trazer, e estou aberta aí para vocês, se quiserem aprofundar em algum assunto específico, já podem começar a me acionar. Mas muito obrigado, muito rico o que você falou, realmente. Eu acho que nos atinge diretamente, né, ao ouvir o resultado da sua pesquisa, o seu trabalho, e olhando para a nossa realidade empresarial, já de alguns anos, é fato, mas eu acho que de 15 meses para cá, né, com o advento da Covid, aquilo que a gente entendia como um processo de transformação se tornou um tsunami, né? A gente foi engolido por um tsunami. E aí, a gente percebe dentro das empresas por onde nós andamos, primeiro teve até um momento de euforia das pessoas trabalhando em casa, um aumento de produtividade, parecia que ia ser uma maravilha, mas essa curva, em pouco tempo voltou, né? E aí a gente começou a notar muitos casos, realmente, de caminhos que se não cuidados, iriam levar para a depressão mesmo. E eu acredito até que em vários casos, chegaram à depressão. Então, nas empresas por onde Ansiedade também, viu, Luiz? ansiedade, então, e fora as crises familiares, né? Porque aí você começa a misturar tudo, né, naquele ambiente, tá certo? É muito difícil. Aliás, eu li um artigo outro dia, foi publicado pela McKinsey, nos Estados Unidos, em que o autor, me foge agora o nome do autor, ele citou o estudo da doutora Carol Dweck. Carol Dweck. E ele falou exatamente isso, do mindset fixo, do mindset de crescimento, e o quanto o mindset de crescimento ele é aberto a isso, né, à transformação, ao novo e tudo mais, só que os ambientes estabelecidos não necessariamente privilegiam isso. E ele até citou, aí eu não sei se é do estudo dela ou se é uma interpretação do autor, que ele fala do que ele chamou de alimentar a curiosidade. Não é? É do estudo dela também isso? Não. Não, então é dele. Ele falou, porque ele acha que um jeito, então foi isso, que o jeito de motivar mesmo a mente, o mindset fixo, seria criar um sistema de alimentar a curiosidade para o novo. É porque a curiosidade, na verdade, é uma característica do ser humano que, quando você passa um pensamento de curiosidade, você produz uma química chamada dopamina. E a dopamina é uma das químicas que ativa o córtex pré-frontal. Então, tudo, e na verdade não é só a dopamina. A gente tem acetilcolina e um pouquinho da adrenalina, que é nos alertar para algo que nos chame a atenção. Então, para você, a curiosidade é super importante, porque ela é química, né? E a motivação também para você, quando você vê um assunto e fala, pô, isso daqui é legal, você aumentou a intensidade dopaminérgica do seu cérebro. E isso vai ativar essa área, que é a área que processa novas informações. Mas isto não é garantia
de que você vai aprender e vai trazer resultados, porque o que nós aprendemos, e cada vez mais com a neurociência, é que para você aprender é um processo que está intimamente ligado com dormir, porque você só consolida aprendizado em sono profundo. Então, veja, sono profundo vai depender de outras químicas, e essas químicas estão intimamente ligadas com o que você alimenta, se você se exercita, se você tem uma descompressão do seu cérebro, se você consegue gerir ou inibir emoções e reações muito fortes, que são adrenais, né, adrenalina, porque tudo isso interage para você conseguir ativar o seu córtex pré-frontal. Então, não é simplesmente ter curiosidade, mas eu acho que é aumentar a consciência do indivíduo. A organização, eu acho que a organização ela já vem há algum tempo se preocupando em criar ambientes que sejam mais propícios para o erro, aceitação, né? Você ter ambientes nos quais as pessoas possam ter mais autonomia, que você seja mais aceito, que você seja incluído dentro dos processos, porque cada uma dessas dimensões ativam químicas diferentes no nosso cérebro. Então, se você cria esses ambientes, e isso já tem estudos que falam que se você criar um ambiente mais justo, se você criar um ambiente que as pessoas se sintam incluídas, se você criar um ambiente que dê mais autonomia, que você criar um ambiente com mais transparência, aumente no grau de possibilidade a certeza, que você consiga valorizar dentro do possível o resultado do trabalho das pessoas, você vai produzir internamente, neurologicamente, na cabeça das pessoas, a química, que é a dopamina, acetilcolina, para que elas ativem essa área frontal, que é a área que nos permite criar. Se você, pelo contrário, não fizer isso, você praticamente está deixando de usar um potencial, porque a cada vez que isso acontecer, você está inundando a cabeça das pessoas, dos colaboradores, com adrenalina. E a adrenalina produz uma outra química chamada cortisol, que demora de 10 a 14 horas para sair do nosso corpo. E isso significa que cada vez que o ambiente é menos propício para você criar, mais tempo você vai demorar para contribuir, para engajar as pessoas nas contribuições criativas e inovadoras. E, aliás, o que a gente tem ouvido de reportagens sobre a identificação da baixa qualidade do sono diante desse ambiente que a gente vive é incrível, né? Realmente, acho que essa pressão se torna muito forte. E um ponto que é interessante, eu até me lembrei agora, que eu já tive a oportunidade por 2 vezes de estar no Vale do Silício, e lá eles se qualificam não como uma região, eles qualificam que o Vale do Silício é um mindset. Isso. Não é? Talvez uma das regiões mais criativas e inovadoras que tem hoje no mundo, né? E eles mesmos se qualificam dessa forma. Aqui não é uma região, aqui é um mindset, né? O Vale do Silício. A gente está recebendo já algumas perguntas da audiência. A Sandra Capel, ela fez uma pergunta aqui que você já respondeu, exatamente que essa pressão do aprendizado e da criatividade está trazendo, está alimentando o burnout, né? E tem eu vou juntar 2 em uma aqui para você. O Valdir Viana pergunta sobre que ambiente, que contexto a gente precisa construir para facilitar esse mindset. E o Afaz Farias pergunta sobre um exemplo prático de como as empresas estão trabalhando para diminuir o estresse e criar um ambiente mais propício à criação.
Uma das coisas que eu falo, e eu acabei de falar, existem hoje neurologicamente já dimensionados essas 5 dimensões que eu falei. Você valorizar de alguma maneira o resultado do trabalho das pessoas, você minimizar a incerteza dentro da companhia, criando mais transparência, dando para as pessoas as informações mais que estão pertinentes, que estão corretas, dando autonomia. Né? As pessoas precisam saber que elas têm a opção do como. A autonomia, ela trabalha com uma das áreas mais profundas subcorticais do nosso cérebro. E essa área é fundamental para acionar ou não o sistema de sobrevivência, para acionar ou não a nossa capacidade de pensar diferente, né? Incluir pessoas dentro dos trabalhos. Muitas vezes as pessoas se sentem excluídas, porque os líderes não têm essa capacidade de entender essas dimensões e praticamente excluem as pessoas. Só para você ter uma ideia, quando as pessoas se sentem excluídas, elas ativam as áreas corticais que são iguais, que são as mesmas áreas da dor física. Então, a pessoa tem uma dor tão profunda que ela não contribui. Então, e justiça, e veja, são todas percepções individuais. E que você vai começar a ter um grande desafio como líder, que você, porque nós fomos treinados a praticar e trazer atividades, avaliações que são padronizadas. Só que cada um de nós guarda crenças e memórias de longo prazo que são únicas. E eu vou interpretar essa padronização de formas diferentes. E é aí que as organizações vão ter que criar ambientes, treinando inclusive a sua liderança para aumentar a sua percepção. Como é que eu vou ligar? Porque a gestão vai passar cada vez mais para um relacionamento mais personalizado, para eu começar a entender empaticamente, e a gente tem todos os instrumentos dentro do nosso cérebro para entender e captar empaticamente o que cada uma das pessoas, mas todas as vezes que eu estiver trabalhando com um grupo de pessoas, eu, como líder, vou ter que começar a perceber o que afeta mais ou menos as pessoas. Então, a gente está saindo de movimentos de padronização para movimentos cada vez mais de aumento de percepção do líder para criar ambientes que abrace a desigualdade, a unicidade de cada um dos liderados. E veja, eu também estive recentemente, posso falar recentemente, porque 2 dias antes de São Francisco fechar, eu estava com um grupo de empresários no Vale do Silício. E uma coisa que me chamou muita atenção é cartazes do tipo: não contrate por competência, contrate por mindset. Isso é óbvio, porque se eu estou mudando com uma grande aceleração os negócios, os projetos, aquela competência que era base de escolha para ter pessoas trabalhando comigo, agora eu vou mudar. Então, é o mindset de crescimento que me faz buscar pessoas para que aprendam continuamente, independente do esforço. E uma outra coisa que também é não referência da Carol Dweck, que eu também vi no Vale do Silício, já começando uma desmistificação de talento. E quando a gente olha para a epigenética e para a genética, a gente começa a entender isso. São pesquisas de uma grande cientista chamada Angela Duckworth, da Pennsylvania University, que ela fala, olha, talento, a gente sempre achou que era algo genético. Mas com a epigenética, que é o contexto que ativa ou não a minha genética, eu posso dizer que talento é questão de tempo.
Porque se eu tenho mindset de crescimento, eu vou aprender com muito esforço e com tempo muito maior de quem tem a genética. E aí a gente começa a criar conceitos que começam a entrar em choque com tudo aquilo que é base do que a gente sempre avaliou dentro das empresas. Então, Luiz, o que eu estudo hoje, o que eu vejo hoje, o que a ciência e a neurociência já traz, ela está muito distante dos processos organizacionais. Eu acho que isso precisa ser acelerado, porque cada vez mais a gente está entendendo que cada pessoa tem percepções e pensamentos diferentes uma das outras. E no mundo do qual a gente está vindo, a gente padronizou. E agora a gente vai caminhar para um mundo que a gente vai ter que despadronizar e aumentar a nossa percepção para aumentar as contribuições de resultados dentro da empresa. É interessante, porque lá no Vale do Silício, conversando em diversas empresas, a gente notou que o que levava as empresas a contratarem os talentos, né, estavam ligados a questões visão sistêmica, capacidade de solução de problemas complexos, relacionamento interpessoal. Depois é que vinha o conhecimento específico da função. Exatamente. Então, realmente é uma mudança muito grande, né? Eu tive com Gary Bowles, que é o responsável o futuro do trabalho na Singularity University, e ele compõe exatamente da forma como você falou. Daqui para frente, a gente vai precisar de soft skills e de mindset. Né? Essa dualidade, e ele ainda fala no passe, que as qualificações que a gente vai buscar nos indivíduos, principalmente esses indivíduos inovadores, o passe começa com o problem solver, adaptáveis, pessoas adaptáveis, pessoas que são, esqueci o C, e o último, empático. Que é exatamente o que eu estou falando para você. Quanto mais eu aumentar a minha capacidade de perceber, maior a minha capacidade de mobilizar, engajar e inovar. Sem dúvida. Solange, nós temos uma pergunta aqui do Mário Bardella, um experiente profissional da área de gestão de pessoas, e ele pergunta o seguinte, olha, eu vou até ler para ficar mais adequado. Fala-se muito na atualidade em gestão humanizada, espiritualizada, inteligência emocional e outros similares. Em seus estudos, alguns desses conceitos mostrou relevância? Total. Hoje, quando a gente fala em ciência, a espiritualidade hoje, ela está dentro da ciência. Porque uma das coisas que a gente vê quando eu fui me certificar no Instituto de Neurociência chamado HeartMath, que a gente vai estudar a ligação coração e mente, que é a base da grande evolução que teve as neurociências, o que a gente vê é exatamente isso, porque todo o nosso corpo, todas as nossas células são emissores de eletricidade e energia. O nosso corpo é um corpo de eletricidade e energia, química e energia. E quem tem um conhecimento aí físico, matemático, sabe que toda partícula em movimento gera um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético que é produzido pelos neurônios, que são células que emitem eletricidade e que não são pertinentes só no nosso cérebro, eles estão no nosso coração, no nosso sistema nervoso, no nosso intestino, ou seja, eles estão em todo o nosso corpo, a gente cria campos eletromagnéticos. E o campo eletromagnético do cérebro, ele tem poucos centímetros. O campo eletromagnético do coração, ele chega a quase 5 metros. Então, quando a gente começa a entender essa interação de campos eletromagnéticos, tem duas grandes implicações. A primeira grande implicação é que o seu pensamento, e toda vez que você produz uma emoção, a emoção é uma química, tanto que a gente chama em neurociência
emotion as energy in motion. Então, se tem uma emoção, ela é uma energia em movimento e ela se propaga nesse campo eletromagnético, que chega até 5 metros. Então, você imagina as organizações, o que isso significa para uma cultura organizacional. E para responder à pergunta do Bardella, hoje é esse campo eletromagnético que interage com absolutamente tudo. E essa interação com absolutamente tudo é o que rege a espiritualidade. E eu, quando falo espiritualidade, não estou falando em religiosidade, mas estou falando em ciência. E que quando a gente começa a entender que nós todos somos campos eletromagnéticos em ação, isso tudo significa a espiritualidade em ação. Então, cada vez mais a espiritualidade ciência interage com a ciência da neurociência, ou os estudos neurofisiológicos, biológicos, dos campos não locais, que é a física quântica. Interessante. Tem uma pergunta aqui do Plínio Cerqueira Lentes, ele é um headhunter, e ele pergunta: como eu posso identificar o mindset do profissional? Eu particularmente, quando fiz o pós-doutorado, eu desenvolvi um inventário, mas é muito mais, assim, eu acho que à medida que você se conhece, você vai começando a perceber mindset de pessoas, porque tem muitas pessoas que você dá um desafio novo, a primeira reação delas é falar, pá, mas isso daqui não vai funcionar. Isso é típico de mindset fixo. E tem outras que falam, deixa eu experimentar. Ah, eu adorei esse assunto, deixa eu ver se eu consigo. Então, várias coisas e várias dicas estão no próprio livro da Carol Dweck, que ela fala, olha, a pessoas de mindset fixo, elas estão sempre resistindo a criar, mudar, tentar, errar. Isso tudo está caracterizado no mindset fixo, porque elas têm uma grande experiência naquilo que fazem e elas sabem que fazer algo diferente daquilo que ela sempre fez pode dar errado. E dar errado ativa o sistema de sobrevivência. Então, assim, dicas, comece a dar para as pessoas com que você trabalha coisas que elas nunca fizeram, coisas que podem dar errado e ver a reação delas. Teste se ela é uma pessoa curiosa, teste o quanto que ela errou nos últimos 6 meses, o que ela tentou fazer diferente, o que ela aprende fora das áreas de conhecimento, como é que é o nível de relacionamento, porque uma das outra característica de mindset de crescimento, você começa a ver a rede de relacionamento, ela é extremamente diversa. E a rede de relacionamento do mindset fixo reforça o seu próprio conhecimento. Então, são pequenas dicas que você começa a perceber, mas começa com o entendimento de você, porque nós temos os dois. Nós somos mindset fixo e mindset de crescimento. Eu tenho uma propensão maior para um dos dois. E eu tenho de começar a descobrir em que momentos eu sou por exemplo, um mindset fixo, porque quando eu estou de mindset fixo, eu estou usando o meu julgamento para identificar outras pessoas. E é por isso que eu falo, comece por você, para você minimizar o seu viés. Como você consegue ativar isso em si próprio, não é? Isso mesmo. Solange, uma pergunta que agora eu queria trazer um ponto aqui para você contribuir com a nossa reflexão, que é assim, quando você fala de uma grande empresa, uma empresa que está estruturada, uma empresa que tem modelos de administração mais avançados, entendo que seja um ambiente também mais propício a se criar esse espaço para esse novo jeito de pensar, de agir. Quando a gente olha, imagina numa crise como a gente está passando,
numa empresa de médio porte ou pequeno porte que está com uma série de dificuldades para sobrevivência mesmo, sobrevivência pura, né? E aí, por exemplo, a inovação, o princípio é a aceitação ao erro, né? Tá certo? Como é que eu vivo essa dicotomia entre a sobrevivência e buscar o novo? Olha, eu tenho clientes grandes e tenho clientes médios. Vou citar especificamente um cliente médio, porque hoje até a gente teve uma reunião do Comitê de Inovação. É uma dificuldade, mas o que a gente trabalha? É tirar um espaço, pelo menos uma vez por semana, para que a gente volte a trabalhar no ecossistema. A gente faz uma descompressão do nosso cérebro do dia a dia, para a gente, pelo menos, ampliar essa visão de potencialidades. Porque o estresse, neurologicamente, toda vez que está todo mundo estressado, na neurociência a gente chama de você tem uma visão de foco, aliás, uma visão de túnel, que é quase aquele nosso ancestral que, quando via um leão na savana africana, ele não tirava o olho do leão, ficava só olhando para ele. Isso é o que acontece no nosso dia a dia, o que está acontecendo na pandemia. Eu chamei muita atenção deles. Vamos parar, porque vocês só estão olhando para aqui agora, e é nesses momentos que surgem as oportunidades. E foi exatamente porque a gente parava, a gente fazia uma descompressão para que as pessoas olhassem de uma forma diferente os desafios, que nesses últimos praticamente 10 meses, o nosso portfólio de inovação cresceu mais do que dobrou. Porque abriu-se a possibilidade de enxergar novas áreas de atuação. Mas isso foi uma briga constante entre eu e o presidente da empresa, porque a gente conversa antes das reuniões, e eu falo, você está muito focado no aqui e agora, você não está dando espaço para entrar um novo. É óbvio que isso é um paradoxo. E paradoxos, eles precisam ser trabalhados, você entendendo o lado positivo de você precisar apagar incêndio e o lado positivo de você entender como é que você usa a capacidade que todo o seu time tem de pensar diferente. Porque se você não conseguir fazer esse exercício com o time, fazendo essas paradas, você não consegue sair do aqui agora, porque isto é sobrevivência, isto é adrenalina, isto é visão de túnel, e você perde a capacidade de inovar. Então, várias vezes paramos, e não é grande tempo, não, para uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, para baixar o nível, descomprimir, convidar coisas diferentes, aliviar o ambiente para pensar em novas possibilidades. Tanto que agora eles acabaram de me falar que eles implementaram, e eu aconselhei, eles estavam tão focados no aqui e agora, teve um surto de Covid, eles fazem toda uma área de tecnologia em ambientes fabris, teve um surto, e aquilo gerou um ambiente extremamente negativo. Então, eu sugeri, olha, tem que rapidamente a gente entrar com processos de só veicular coisas positivas, processos de descompressão, porque aumentou o nível de adrenalina, diminuiu demais a capacidade inovativa. Tá? Então, é isso que tem que fazer. Você tem que aprender a trabalhar com o paradoxo, que é inerente a qualquer negócio hoje em dia. E realmente, até porque se a gente olha ao longo do tempo, se eu não lidar com isso, a sobrevivência vai acabar sendo de curto prazo também, né? Não vai ter, ela não vai me dar longevidade. Não é isso, ela vai, exatamente. Tem uma pergunta do Silvio Asher aqui, com relação a
ao desafio de fazer esses novos mindsets trabalharem em conjunto, em equipe? Eu não sei se os novos mindsets trabalharem em equipe. Eu vejo como pessoas, todos nós temos um mindset, temos dois, segundo a Carol Dweck, né? Mas o importante é que quando você está com esse mindset de crescimento, ele pressupõe que você tem um grau de abertura maior ou aceitação maior. Eu vou traduzir isso neurocientificamente falando. Quando você está no mindset de crescimento, o seu campo eletromagnético é um campo muito mais aberto. Então, se as pessoas estão com esse mindset de crescimento, elas estão num ambiente que ela é muito mais acessível, uma troca emocional, de aceitar o erro, de entender melhor o outro, eles têm uma empatia maior, e isso tudo significa um mindset muito mais aberto para você engajar, colaborar, contribuir, enquanto o mindset fixo, muito pelo contrário, e é comprovado cientificamente, ele tem muito mais dificuldade de fazer isso. Então, trabalhar com equipes de mindset crescimento, ou pessoas que pensem diferente, mas tenham mindset crescimento, não tem problema. Elas são grandes colaboradores. O problema é quando você tem uma grande acentuação de mindset fixo, porque é resistência. E aí depende de um modelo de liderança daquela empresa linear, né? Exatamente. Tá certo. Eu me lembro que nesses estudos dos soft skills, não é, que estão se buscando, a questão da relação interpessoal, da empatia é muito forte, e também foi muito citado traços de liderança. Mas não é uma liderança hierárquica no organograma. É a liderança circunstancial, que eu acho que é a base dos squads, né? Dos chamados squads. Você vai ter grupos e ali você vai ter líderes por projeto, por atividade, não é isso? Isso, exatamente. E você veja que os próprios squads, o projeto, o que está permeando os scrums da vida, toda essa inovação ágil, é exatamente algo chamado autonomia. A autonomia é uma química que é produzida numa das áreas mais interiores, subcorticais do nosso cérebro, extremamente potentes. Ela ativa ou não o nosso sistema de sobrevivência. Por isso que a gente está vendo crescer tanto. E isso não é uma coisa de agora. Eu, por exemplo, que tive um prazer de trabalhar em algum momento com uma pesquisadora de Harvard chamada Teresa Mabili, a Teresa já falava isso há quase 30 anos atrás, que para você ter criatividade é preciso dar autonomia por causa disso. Exatamente. Solange, você tem seu livro à mão aí? Tenho sim, está aqui. Estão pedindo para ver a capa do livro. Aqui, ó. Ótimo, Desconstruindo Mindset, Construindo Inovação. Encontra-se isso em qualquer livraria? Amazon. Ótimo. Eu acho que a primeira edição, talvez vocês ainda encontrem, mas a primeira edição esgotou. Então, não sei se será possível ou não, mas eu acho que a Amazon ainda tem alguns exemplares. Tá ok, muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live. Infelizmente, o Herbert não conseguiu voltar, ele está isolado lá em Ilhabela e, pelo jeito, caiu a energia e, por consequência, a internet na ilha. Ele mandou um pombo-correio aqui para nós, dizendo que agradece muito a sua gentileza, toda a sua contribuição, tá certo? E assim que restabelecer algum tipo de conexão, ele entra em contato com você. Solange, deixa uma mensagem para a gente, por favor. Eu gostaria de agradecer e falar que eu acho que tem um caminho que foi aberto aí pela neurociência
para que ela entre cada vez mais dentro das organizações, porque nós estamos num momento de grande transição de conhecimento e de mudança em tudo aquilo que a gente tinha como certo, e entrando num processo de incerteza e transformação muito grande. E eu acho que a gente buscar esse novo caminho, alicerçado nos conhecimentos que a ciência já traz, e principalmente dando ao ser humano uma capacidade de usar esse potencial ilimitado que a gente tem, vai nos tornar cada vez mais longevos e parceiros no futuro das máquinas que estão avançando com muita rapidez. E que eu acho que se a gente começar a entender melhor o nosso cérebro e usar essa máquina que a gente tem dentro da nossa cabeça, a gente vai poder fazer e criar uma parceria extremamente profícua e longeva com as máquinas que estão entrando aí nas profissões, e vai nos ajudar a sermos cidadãos diferentes do que a gente é. Solange, muito obrigado. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, muito obrigado por toda a sua contribuição. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui mais ricos, mas com certeza mais provocados também por todo o desafio que nós estamos vivendo. Lembrando, o livro da Solange é Desconstruindo o Mindset e Construindo Inovação. Tentem encontrar na Amazon, talvez ainda seja possível. Agradeço muito a participação de todos, lembrando que a partir de amanhã esse vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube. Lembrando que sempre às primeiras quintas-feiras do mês, esse mês foi uma exceção por causa do feriado, que não tinha feriado, mas acabou sendo feriado, mas sempre às primeiras quintas-feiras do mês, às 17 horas, temos um novo Mesa ao Vivo. E me lembrei agora de uma frase que é atribuída ao Keynes, ao John Maynard Keynes, e o difícil não é aceitar novas ideias, mas livrar-se das antigas. Então, vamos ficar abertos a aceitar o novo. Um grande abraço, cuidem-se e até o próximo.